podcast Fala ADM hoje tem a honra de receber Carlos Oquer, economista, servidor do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada. É claro que ele não fala em nome do IPEA, mas ele é um servidor do IPEA, sendo nosso convidado especial aqui para a gente conversar hoje sobre economia. Tudo bom, Oquer? Tudo bem, Marcos? Tranquilo. Prazer lhe rever, uma alegria estar aqui com você hoje no programa. Vai ser ótima a nossa conversa. Pois é, Oquer. Antes de mais nada, eu queria só que você se apresentasse, faça um pouquinho da sua carreira e tal, como é que você chegou no IPEA. Afinal de contas, porque o IPEA, para quem não sabe, é um dos núcleos de excelência do governo federal aqui do Brasil. É um órgão reconhecido, um instituto reconhecido pelo mundo inteiro, em termos de estudos de economia, né? Então, por favor. O IPEA, sem dúvida nenhuma, é uma instituição que tem produzido pesquisas e subsidiado as políticas do governo de forma, digamos assim, exemplar, independente dos governos. Temos uma certa autonomia. Eu me formei em economia na UERJ em 1989, fiz meu mestrado, meu doutorado, tive oportunidade de estudar fora do país e hoje estou trabalhando no IPEA, na diretoria que lida com questões do Estado, com políticas públicas e, claro, sempre muito atento à evolução e à discussão da política econômica, seja na área social, seja na área da infraestrutura, de modo que é basicamente essa a nossa formação. No mundo, de modo geral, as pessoas falam muito dos famosos think tanks, né? Nos Estados Unidos e em outros países também. Isso. Então, eu posso dizer que o IPEA é um think tank brasileiro, não é isso? Sem dúvida. Junto com outros institutos, claro, mas é um... Né? Sem dúvida, é uma instituição que consegue produzir, como eu disse agora há pouco, estudos de qualidade e que vem subsidiando a formulação e execução das políticas públicas no país, em particular, Marcos, voltado para o combate à desigualdade. A desigualdade continua sendo uma marca estrutural da sociedade brasileira que nós precisamos superar no século XXI, de modo que o IPEA tem um programa de pesquisa voltado para se refletir como podemos superar a desigualdade no país, a desigualdade de renda, riqueza e poder, tá certo? E o nosso país, já chegou a ser a 6ª economia do mundo, em termos de produto interno bruto, né? Hoje nós já caímos, talvez em 12º, 13º, enfim. Mas nós caímos muito. Mas, de qualquer maneira, nós somos um dos maiores países do mundo em termos de riqueza e de população e de território. Mas, muitas vezes, nós brasileiros mesmo não nos vemos assim. A gente dizia, se não me engano, Nelson Rodrigues, que o brasileiro tinha complexo de vira-lata, né? Mas eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos. Mas ainda falta muito para nós brasileiros nos reconhecermos como partícipes importantes da economia e da política e da geopolítica mundial, não é isso? Verdade. Agora, Marcos, houve uma piora substantiva dos indicadores sociais e econômicos do país de 2016 para cá. Ou seja, todo o avanço que foi conseguido nas primeiras décadas, né, desse século, né, de certa maneira a gente andou para trás e é importante agora que não só recuperemos esse atraso, mas como que nós possamos olhar para frente, né, melhorando, digamos assim, os indicadores econômicos, reduzindo o desemprego, melhorando a qualidade de vida, aumentando a renda da população, diminuindo o grau de endividamento das famílias, e dos pequenos e médios empresários, de modo que esse problema da autoestima ele é concreto, dessa percepção que os brasileiros, né, a opinião pública formada em torno, né, digamos assim, da nossa identidade, mas, de fato, nos últimos anos, somado a um excessivo individualismo, não é? Se sua audiência, né,
me der licença, né? De fato, um projeto neoliberal, independente das suas consequências para a qualidade de vida das pessoas, traz no seu interior essa coisa do individualismo. Então, isso fez muito mal ao nosso país, mas nós vamos conseguir superar, digamos assim, esse atraso que houve nos últimos anos. Essa questão de individualismo que você tocou aí é muito importante, porque às vezes fica parecendo que as pessoas não conseguem, às vezes, evoluir no seu próprio trabalho, ou pelo menos evoluir no seu rendimento, né, no que recebe, né, nos seus salários, nas suas receitas. Fica parecendo às vezes que é uma culpa só da pessoa, aquele famoso você não se deu bem na vida, não tem um bom emprego, não conseguiu comprar uma casa, porque a culpa é sua, que você que não se esforçou. Não é bem por aí não, né? Quer dizer, precisa ter uma conjuntura também que auxilie essa pessoa a chegar lá, né? A professora Maria Lúcia Werneck Viana, na sua tese de doutorado, Marcos, ela tem uma expressão muito feliz. Ela está analisando as políticas sociais no Brasil, mas ela tem uma expressão muito, muito feliz que pode nos ajudar a refletir sobre essa culpabilização que existe sobre o indivíduo, sobre o trabalhador, sobre a família, o responsabilizando, né, pelo seu insucesso, né, que é a americanização perversa. Essa coisa do loser e do winner, né, é uma coisa da cultura estadunidense que foi importada. Essa coisa meritocrática tinha raiz também na formação do Estado brasileiro, mas se junta, sobretudo depois do golpe de 64, né, com essa cultura estadunidense, né, que, dado a hegemonia cultural, né, que foi exercida pelos Estados Unidos ainda no bojo da Guerra Fria, depois de 64, e cria esse ambiente onde o senso comum produz esse valor absolutamente equivocado, que a culpa da crise é dos indivíduos ou das famílias ou dos trabalhadores, quando, na verdade, né, lembrando o melhor da filosofia do século XIX, né, o homem, a mulher, o ser humano é o conjunto das suas relações sociais. Né? Ou seja, a responsabilidade da crise no Brasil é o modelo econômico, né, é a estrutura social que produz desigualdade que nós devemos mudar. Isso tudo é muito em cima da criação e da implementação de políticas públicas que fazem com que o indivíduo tenha condições, enquanto sociedade, possa evoluir, possa, enfim, construir um lar, proteger a sua família, mas isso tudo é alicerçado em políticas públicas, né? Porque tem gente até que diz, que eu acho uma loucura, né? Não sei se você concorda comigo, acho que sim, que não, para que eu pago imposto? Não queria pagar imposto nenhum. Aí, às vezes, com essas pessoas eu falo assim, peraí, quando você vai viajar de avião, por mais dinheiro que você tenha, você vai viajar de avião, você tem os controladores de voo, isso aí é dinheiro público. Se você sai na rua, você tem a polícia que vai fiscalizar para você poder ir e voltar para os lugares. Isso vem do poder público. E por aí vai, né? Asfalto da rua, enfim, uma série de outras questões. Quer dizer, às vezes as pessoas não têm clareza, né? E ficam achando que imposto é algo que sacrifício. Mas não, imposto é necessário para qualquer sociedade, tem que ter imposto para poder sobreviver, o governo fazer coisas. Mas tem muita corrupção, mas... Enfim, combatamos a corrupção, mas imposto é uma coisa que tem que acontecer, não tem jeito, não existe sociedade que não se pague impostos, não é isso? Esse discurso, ele encobre uma campanha histórica da elite brasileira anti-Estado. Né? E junto com ela, inclusive, vem a questão da corrupção. Mas, na verdade, um Estado forte, um Estado democrático, políticas públicas universais, atenção, ela vai diminuir o orçamento das famílias e dos trabalhadores com um conjunto de bens e serviços coletivos que poderiam ser produzidos pelo Estado e, em menor medida, né, a depender da política, pela iniciativa privada. Ou seja, o cidadão brasileiro não se reconhece enquanto tal,
Ou seja, esse déficit de cidadania, na verdade, é um déficit de democracia, uma vez que é necessário que o Estado cobre impostos aos mais ricos para melhorar a qualidade de vida das camadas populares e das camadas médias da sociedade brasileira. Uhum. É inverter as prioridades. A reforma tributária, inclusive, a sua segunda parte, né, do governo federal, do atual governo Lula, tem por objetivo exatamente reduzir a carga tributária sobre consumo e sobre os trabalhadores, uhum, e sobre a produção, exatamente para cobrar dos mais ricos. Tem gente que diz que o rico não pode pagar muito imposto porque ele, com isso, se ele paga muito imposto, ele cria menos empregos. Isso aí é meio louco. Né? O que isso provocou foi uma brutal concentração de renda e riqueza, seja nos Estados Unidos, né, o centro dessas ideias, né, seja em qualquer país que não tentou socializar a sua riqueza por meio das políticas públicas, através de um Estado democrático, de um Estado transparente, de um Estado que atenda a sua população. Ou seja, sem capacidade, sem dotar o Estado, Marcos, de capacidade de financiamento, é impossível, amigas e amigos, fazer com que esse Estado seja eficiente. O conceito de eficiente está ligado diretamente à noção da qualidade prestada na ponta. Para ser eficiente, tem que ter recurso para ter qualidade. E não introduzir esse argumento da eficiência nas políticas para reduzir recurso, para reduzir Estado. Então você está colocando uma coisa muito importante, interessante, que, de modo geral, se fala assim, o Estado menor é mais eficiente. Não, na realidade, você está colocando que o Estado, não é que seja um Estado maior, mas um Estado que tenha recursos suficientes para poder fazer o desenvolvimento social, ele é mais eficiente do que o Estado mínimo, não é isso? Por exemplo, na área da saúde, para que os nossos ouvintes, né, possam objetivar esse exemplo. Na área da saúde, o cálculo econômico, a questão da eficiência, se não estiver associado, identificado com a melhoria dos indicadores epidemiológicos, sim, ou dos indicadores clínicos do indivíduo, e se a política de saúde não atender às necessidades da população, essa política ela pode até eventualmente reduzir custos, mas se ela não atender essas duas finalidades, ela é ineficiente, na verdade. Ou seja, tem toda uma literatura, para dar um exemplo na área da saúde, que o conceito de eficiência é necessário, é caudatário, Marcos, dos conceitos de eficácia, que é a melhoria dos indicadores, e da efetividade, que é a melhoria da qualidade ao atender à necessidade da população. Sobretudo, repito, reitero, das camadas populares e das camadas médias, que são as mais prejudicadas na crise. Sim. E nessa questão de tributos, de impostos, a gente aqui no Brasil, a gente taxa muito o consumo e muito pouco, proporcionalmente, a renda, né? Então, isso causa um desequilíbrio brutal, né? Porque na medida que às vezes pessoas que ganham, diz o atual governo, o presidente Lula, que até o final do governo dele, quem ganha até R$5.000 vai ficar isento de pagamento de imposto de renda. Vai ter uma escalada até lá, mas de qualquer maneira, hoje em dia a gente paga uma série de impostos embutidos que não percebe, a gente compra uma coisa qualquer. Você acha que essa reforma tributária, que está sendo discutida, pelo menos por enquanto, só do lado do consumo, né? Que vai se criar dois impostos, o federal, o IVA federal e o IVA estadual, que vai englobar também o imposto, o tributo municipal, o ISS. Vai ficar mais transparente, quer dizer, a população vai poder entender melhor quanto é que está pagando de imposto, porque isso vai ficar bem discriminado na nota, né? O federal e o estadual. Quer dizer, acho que as pessoas aí vão poder entender, eu estou pagando muito ou pouco imposto, quer dizer, eu estou pagando imposto demais para retorno de menos. Porque hoje a coisa fica meio no ar, né? A pessoa sabe que paga imposto, mas não tem noção que quando vai comprar uma mariola, uma balinha, tem um imposto também ali dentro, né? Claro. Você acha que isso vai facilitar, a população vai poder perceber melhor os impostos que ela paga embutidos no... Sem dúvida, sem dúvida. É um sistema que é uma proposta que desburocratiza e torna mais transparente. Mas, sobretudo,
faz com que o sistema tributário ele seja mais justo. Por quê? Porque o imposto indireto ele é extremamente, tecnicamente, Marcos, nós chamamos isso de um imposto regressivo. Ou, em outras palavras, é um imposto injusto. Porque eu estou cobrando de você que ganha R$10.000 e de mim que ganho R$1.000 a mesma alíquota sobre um produto que você consome. Então, relativamente, eu estou pagando mais do que você. Então, essa primeira fase da proposta, ela de fato visa a reduzir as iniquidades, né, no que se refere aos impostos indiretos, que penalizam, sobretudo, o trabalhador e a produção. Sim. Mas tem um outro aspecto, Marcos, que eu gostaria de chamar a atenção, que é a atual proposta do governo que está na Câmara, que está atrelado exatamente à isenção do imposto de renda e o aumento do salário mínimo, que é a cobrança dos impostos daqueles fundos que estão fora do país, dos mais ricos. Os offshore. Exatamente. E que, infelizmente, na negociação com a presidência da Câmara dos Deputados, está encontrando dificuldades de fazer essa calibragem, ou seja, de isentar os trabalhadores, as trabalhadoras, as famílias mais pobres que estão, digamos assim, na cauda inferior da distribuição de renda, tributando os mais ricos. Então, ao impedir, ao não deixar com que o governo leve adiante a sua proposta da reforma tributária em função das negociações no Congresso Nacional, tá certo? Nós estamos impedindo que a reforma tributária seja exitosa, seja pela sua transparência, seja porque ela vai permitir com que o sistema tributário seja mais justo, ou seja, maior capacidade de pagar, maior pagamento de imposto. Entendi. E, de qualquer maneira, a gente tem também essa questão dos... Quer dizer, vai fazer essa reforma aí, que vai... No primeiro momento, essa questão do consumo, mas você acha que vai se conseguir taxar? Tudo bem, os fundos offshore estão na berlinda, estão nessa discussão, mas será que os bilionários, os muito ricos, porque quando fala muito rico mesmo, não é o cara que ganha 10, 20, 30 mil por mês, não, é o pessoal que ganha 200, 300 mil por mês, é bilionário, fiedona. Será que o governo vai conseguir chegar e taxar minimamente esse pessoal? Porque os juros, não se paga imposto sobre dividendos nesse país, né? Uma recente pesquisa de opinião da Quest, salvo engano, tentando identificar quais setores da sociedade, Marcos, têm maior influência sobre o Congresso Nacional, né, de um lado colocou, né, a agroindústria e depois os banqueiros, ou capital financeiro estrito sensu, tá certo? Então, esse é um congresso, em particular, que é muito impermeável a essa demanda popular, apesar de você ter um governo que tem uma aspiração democrática e popular. Então, é necessário, cada vez mais, que a sociedade se organize, se informe, se mobilize em torno dessa agenda da reforma tributária, em torno da necessidade de tributação dos mais ricos, porque é isso que vai ampliar a capacidade do Estado promover políticas públicas universais na saúde, na educação, na cultura, no transporte, na habitação, de modo a melhorar a qualidade de vida junto com o crescimento da economia. Porque é interessante também, muita gente que vai para a Europa, Estados Unidos, fica maravilhado, né, com a qualidade de vida, principalmente da Europa, né? Que muito bonito, legal, tudo limpo, arrumado, não sei o quê, tem polícia para isso, polícia para aquilo, tudo funciona. Agora, na Europa existem em alguns países europeus cujo salário é taxado às vezes em até 60% de imposto de renda, né?
O imposto sobre, por exemplo, herança nos Estados Unidos, me parece que é de 40%. Por isso que criam grandes fundações, os bilionários criam grandes fundações justamente para evitar a mordida do leão deles lá quando, né, quando a pessoa morre, vai passar a herança para os filhos. Então criam as fundações, né, onde a família, de certa forma, faz a benemerência, mas também acaba ocupando alguns cargos de direção que são remunerados, né? Tudo isso também funciona, né? Então, quer dizer, doa dinheiro para a universidade, para uma série de coisas, mas tudo porque a taxação da herança lá é muito alta. E aqui no Brasil, me parece que a alíquota máxima acho que é 8%, mas a maioria dos estados, quando cobram no máximo 4%. Então, isso tudo mostra que o discurso do Estado mínimo é famoso, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Nos Estados Unidos, na Europa, isso aí não funciona. A taxa é alta, o imposto é alto. Sem dúvida. Você acabou agora há pouco de dizer que o imposto de renda da pessoa física sobre lucros e dividendos, né, desde o governo Fernando Henrique, desde 95, não é cobrado no Brasil. Uhum. E algumas estimativas do IPEA, por exemplo, falam que a cobrança desse imposto possibilitaria 40, 50 bilhões, que resolveria, por exemplo... 40, 50 bilhões de reais, né? De reais ao ano, que resolveria, por exemplo, o impasse, ora em curso, em torno do orçamento de 23, em particular da saúde e educação, que vão ficar, uma vez aprovado o arcabouço fiscal, dentro do teto, mas a regra de gasto não segue a regra do 0,6, 2,5. Uhum. Então vão crescer acima, digamos assim, do que a regra estipulada pelo novo arcabouço fiscal. Então a gente está dando um exemplo bem claro, né, para a audiência de como, por exemplo, uma reforma tributária, que eu vou chamar aqui, pessoal, de progressiva, ou seja, que beneficia os trabalhadores, que beneficia o pequeno e médio empresário, que beneficia o conjunto das famílias, né, mais humildes desse país, através do imposto que está, digamos assim, que incide sobre os mais ricos. Outra coisa importante na comparação internacional são os nossos gastos, Marcos, as nossas despesas financeiras. Sim. Que se originam, entre outras coisas, por uma alta taxa de juros. Não é? E que nós demoramos muito esse ano, né, nessa política de enfrentamento contra uma taxa de juros, não só a taxa de juros básica, né, a taxa de juros real hoje no Brasil é a mais alta do mundo, como as taxas de juros cobradas ao consumidor, seja no cheque especial, seja no cartão de crédito rotativo, que está em discussão, inclusive, também no Congresso Nacional. Pois é, muita gente faz essa confusão e, às vezes, até, claro, as pessoas com uma formação superior e até média, enfim, depende muito, entendem essa questão das taxas de juros, mas, às vezes, se perdem um pouco. A pessoa olha assim, a taxa Selic... Primeiro, o que é a taxa Selic? Muita gente não tem essa clareza, mas era 13,75, agora está 13,5, né? 13,25. E a taxa do cheque do cartão de crédito, as pessoas falam que é 400%, não. Se olhar direitinho, o custo efetivo total chega a 500% ou mais até. Exato. Ao ano de cheque especial, de cartão de crédito. Cheque especial chega às vezes ao ano de 150% a 200% ao ano. Aí a pessoa, mas como é que pode isso? Por que é isso? Os bancos normalmente alegam que a inadimplência é alta, que os impostos são altos, quer dizer, mas a gente sabe que isso aí é só conversa fiada, porque tem bancos que atuam no Brasil e o mesmo cobrando 400%, 500% ao ano, sem contar cartão emitido de financeiro, mas cartão emitido por bancos. Sem contar, e às vezes esse mesmo banco, em países limítrofes aqui do Brasil, o mesmo banco que tem acordos ou tem filiais nesses países aqui, cobram 40% ao ano, aqui cobra 500, 400, quer dizer, o mesmo banco cobra pelo dinheiro lá muito menos do que aqui. Então, esse descalabro todo, é claro, tem uma série de questões conjunturais que impactam a taxa de juros, mas por que a taxa Selic e a taxa do cartão de crédito e a especulação pura dos bancos são tão distintas? Marcos, essa é uma questão de economia política que está merecendo a atenção de toda brasileira, de todo brasileiro, porque isso tem um impacto direto, nem sempre visível, né, sobre
a renda disponível das famílias, ou seja, na medida em que ela paga juros, né, na medida em que ela está pagando dinheiro, o valor do dinheiro que ela capta para algum empréstimo ou por conta de algum consumo que ela vem fazer, ela está transferindo renda para os detentores da riqueza financeira. Então, esse é um tema muito caro à sociedade brasileira. A taxa Selic, a taxa básica, ela serve para que o governo federal possa estar se financiando no mercado por meio dos seus títulos públicos. Ela é a taxa de referência. E no Brasil, né, em geral, a definição da taxa de juros, ela tem como, digamos assim, primado teórico, né, a ideia é que essa taxa de juros vai segurar a taxa de inflação num país que viveu até recentemente quase uma hiperinflação. Então, ideologicamente foi construído um argumento, né, e que boa parte da população ainda é sensível a esse argumento de que a taxa de juros, uma taxa de juros alta, é necessária para fazer com que a inflação não cresça. Mas isso, Marcos, só ocorre se a inflação for uma inflação de demanda. Ou seja, se as pessoas estão comprando tanto que é necessário frear o nível, digamos assim, esse ritmo com o aumento da taxa de juros para evitar o aumento dos preços, que foi o que aconteceu agora. Na verdade, o que aconteceu, inclusive motivado pela pandemia e o choque de oferta, seja na área da energia, de combustível, seja na área de alimentos, você teve uma inflação causada pelo lado da oferta e não pelo lado da demanda. Sim. Então, você pode atribuir, por exemplo, que esse aumento da taxa de juros, ele não tem fundamento, com a licença de vocês, ele não tem um fundamento macroeconômico. Então, uma taxa de juros que, de fato, está ajudando a taxa de lucro do setor bancário e do capital financeiro como um todo. Uma vez que as pessoas deixam de produzir, as pessoas deixam de investir, de produzir emprego para aplicar seus recursos no mercado financeiro, uma vez que ele vai ter um rendimento maior do que se ele abrisse um negócio. E essa questão que você colocou aí, muitas vezes, ela é maquiada, se é que eu posso usar esse termo, né, pela grande mídia e por muita gente aí que comenta o assunto, fala, vou aumentar a taxa de juros porque eu consumo, porque isso, porque aquilo e tal, tal, tal. Mas agora não explica claramente também que a taxa de juros alta, ela diminui o emprego. Há mais demissões, mais desempregados, mas aí isso não é comentado na grande mídia, né? As pessoas passam por cima colocam que a taxa de juros alta é importante por conta disso, por conta daquilo, como você colocou, que de forma falaciosa dizem que é para poder diminuir o consumo, porque é para a inflação, porque não sei o quê. Mas só que não deixam claramente, a gente aumentar a taxa de juros, quem vai investir não investe, vai aplicar em título do governo, porque ganha dinheiro em casa, ou então vai para um paraíso tropical qualquer, na praia, tomando uma cervejinha gelada, os detentores do capital, enquanto o dinheiro vai rendendo por si só, não investe, não cria emprego. Pelo contrário, vende as empresas, ou então fecha as suas empresas e desemprego na rua. Isso ninguém comenta, né? Porque no dia que o trabalhador, de modo geral, perceber que uma taxa de juros alta, uma Selic alta, ela faz com que o seu emprego fique em risco, acho que as pessoas vão... Peraí, não, esse discurso aí é louco, porque aí o que adianta? Corta e o emprego vai embora, não é isso? Esse discurso, Marcos, ele nasce, né? Ele é interessado em que medida não permitir com que o Estado seja, digamos assim, um indutor do crescimento, ou ele mesmo ajudar a promover o crescimento econômico. Então, a coisa do fiscalismo, né, de você ter uma restrição fiscal, né, ou seja, a taxa de juros, ela alta, ela também obriga, digamos assim, ela obriga com que o Estado, dado o seu orçamento, ele tenha
que dedicar a maior parte do seu orçamento para poder arcar com as suas despesas financeiras, e por isso tem que arrochar. Tô querendo complementar o seu argumento dizendo que o trabalhador sofre duas vezes, né? De um lado, a taxa de juros, peço a atenção dos ouvintes nesse momento, de um lado, a taxa de juros, ela, ao não estimular o aumento do investimento, ela impede o combate efetivo ao desemprego. Então, essa é uma forma da taxa de juros prejudicar as camadas médias, as camadas populares, as trabalhadoras e os trabalhadores. Existe outra forma também, Marcos. Na medida em que o Estado tem que disponibilizar recursos cada vez maiores para arcar com seus custos financeiros. Dizem que esse ano são 700 bilhões de reais aqui no Brasil, né? Exatamente. 700 bilhões. Se a gente tem um PIB, acho que de 4 trilhões, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, mas de qualquer maneira, 700 bilhões de reais em juros, em pagamento de juros, que é um dinheiro que podia estar sendo investido, ou pelo grande parte dele, em saúde, educação, transporte, ferrovia, rodovia, até botar um brasileiro na Lua. Ou seja, de forma esquemática, para que os ouvintes possam entender, de um lado, a taxa de juros, a alta taxa de juros, ela inviabiliza o crescimento econômico, e, em última análise, a melhoria da qualidade de vida do conjunto das brasileiras e dos brasileiros, e, de outro, impede o Estado a promover políticas públicas que, por sua vez, têm por objetivo também reduzir as desigualdades e melhorar a qualidade de vida. Então, é duplo o efeito negativo que o aumento da taxa de juros tem sobre a população brasileira, e isso precisa ser denunciado, Marcos Seixas. Agora, como é que você... tem muita gente aí, boa, pessoa esclarecida, que acredita nesse discurso, né, de que a taxa de juros alta é importante para diminuir a inflação, porque o país precisa pagar, não pode, se não pagar os seus juros da sua dívida, dá calote, isso prejudica todo mundo. Como é que tem alguns argumentos muito doidos, né? Como é que as pessoas esclarecidas às vezes acreditam nisso? Qual é a sua avaliação em relação a isso? Marcos, veja bem. Pessoas boas, pessoas esclarecidas, inteligentes. Esse é um argumento que foi trabalhado, foi construído no plano teórico, tá certo? E no plano ideológico, de forma muito eficaz. É de você estabelecer uma comparação, Seixas, entre o orçamento doméstico e o orçamento do Estado. Como se a família pudesse estar se endividando como o Estado pode, né? Como se a família emitisse moeda como o Estado emite. Então, na medida em que a família olha para si e se identifica, né, com o Estado, não percebendo as diferenças que existem, né, entre o Estado, que pode se endividar, pode emitir moeda, obviamente dentro, né, de um quadro econômico, dentro de um planejamento econômico, claro. Tá certo? Então, eu não, se você me permite o termo, eu não teria uma postura eu teria uma postura, em outros termos, com todo respeito a quem diverge da minha posição, pedagógica. Assim, olha, é diferente a administração de um orçamento familiar da administração pública do orçamento estatal. Sim. O Estado pode se endividar, por exemplo, para fazer investimentos que se pague e melhore a qualidade das dívidas no médio e longo prazo. Há pouco tempo atrás, a dívida de Itaipu foi quitada, né? A usina de Itaipu, a hidrelétrica de Itaipu não foi paga já, o dinheiro que foi pego emprestado para construí-la. Então, quer dizer, é um exemplo, né, de um dinheiro que se pega no exterior. Tudo bem que na época foi um dinheiro caro, aquelas coisas todas que a gente já soube, mas, mal ou bem, ela se pagou ao longo do tempo e agora está sendo amortizada, já foi amortizada e agora, né, é só manutenção. E mesmo
E mesmo, Marcos, independente dessa linha de argumentação que me parece equivocada, ou como tentei demonstrar agora há pouco, né? Se as pessoas pensarem, mas espera aí, por que a taxa de juros está tão cara e isso está me impedindo, por exemplo, de financiar o consumo de bens de alguns bens, como carro, ou mesmo como geladeira, ou como fogão. Ou seja, essa taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, acaba servindo de farol para as taxas de juros cobradas ao consumidor. Então, eu faria um apelo, digamos assim, a essas pessoas que não percebem como a administração pública é diferente de uma administração privada do orçamento das famílias, que percebesse que os juros altos também a penaliza, porque impede, digamos assim, a melhoria do bem-estar das famílias, porque impede o consumo de bens de consumo que são básicos. Isso que você colocou é importantíssimo, porque muita gente usa esse argumento, nos meios de comunicação principalmente, que compara o país a uma família que não tem nada a ver, como você mesmo colocou, né? Uma família não se endivida tanto quanto, não tem a capacidade de endividar tanto quanto o Estado e nem emite moeda. Então, por aí, né? E a outra questão também que você colocou aí é justamente essa falta de esclarecimento das pessoas, porque uma taxa de 13,75%, agora 13,25%, ela é um farol, né? Ela indica para os outros agentes econômicos o que o governo está pagando para poder pegar uma dívida, e a pessoa, o investidor, voltando àquele assunto, vou ganhar limpinho do governo mais de 13%, sem fazer nada, só deixando o dinheiro parado lá. O risco do Brasil é um risco baixo. E aí a gente entra naquela questão, né? Nós chegamos a ter 380 bilhões de dólares de reservas brasileiras, caiu para 320 no último governo Bolsonaro, por aí. Já aumentou um pouquinho, aumentou acho que mais uns 30 bilhões. Quer dizer, qual a importância de um país ter reservas em dólar? Porque a gente, inclusive, nós somos credores dos Estados Unidos. Esse é um troço doido, né? Tem uma parte desse dinheiro das reservas brasileiras são aplicados em títulos do Tesouro Americano. Quer dizer, a dívida que o Tesouro Americano emite, o Brasil foi lá, comprou parte dessa dívida, é detentora de uma parte. Quer dizer, nós somos credores dos Estados Unidos. Quer dizer, é um troço meio doido isso, né? Basicamente, a mensagem que eu poderia dar aos nossos ouvintes é que exatamente por isso o Brasil não está quebrado. O Brasil fiscalmente está saudável, inclusive porque o seu endividamento é em moeda, em real. Então é muito importante. Diferentemente da Argentina, né? É muito importante, Marcos, porque isso significa, né, do ponto de vista dos indicadores do próprio mercado, dos indicadores econômicos e financeiros, né, privilegiados pelo próprio mercado, indica que a economia brasileira não apresenta nenhum problema a ponto de ter uma taxa de juros real de 6, 7, 8, 9% ao ano. Daí a preocupação de alguns analistas de que no final do ano o IPCA está projetado para 4,84, digamos que chegue a 4,75, e que a redução nas próximas reuniões do Copom seja de 0,5 ponto percentual, isso vai fazer com que a taxa de juros continue muito próxima à taxa de juros que nos encontramos hoje, porque de um lado, você tem a queda da taxa de inflação, junto com a taxa de juros nominal. Que continua alta. Então, ela continua muito alta. Agora, isso aí, não seria um caso, porque hoje em dia, qualquer coisa que o governo faz, nós temos o Tribunal de Contas da União, que é um órgão que assessora o Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados e tal. Então ela emite o relatório, ela fiscaliza a administração toda, mas ela é um órgão auxiliar do Congresso. Mas de qualquer maneira tem muitos poderes, foi ganhando poderes ao longo dos anos, né? Deixou de ser um simples conselho de contas para ser um verdadeiro tribunal mesmo. Sentença, emite da liminar, tem gente até diz que é coisa demais, né? Inclusive aqui o interessante, nós tivemos aqui
temos aqui em Laranjeiras a Escola Senador Correia, e o senador Correia, que deu nome à escola, que fundou a escola no final do século XIX, ele foi o primeiro presidente do Tribunal de Contas da União. Isso é uma coisa interessante. Agora, não seria o caso de se poder, não sei se você teria até essa informação, enfim, de se questionar via TCU as políticas implementadas pelo Banco Central, porque quando você coloca uma taxa de juros louca, altíssima como essa, que é questionada por vários agentes econômicos de peso, por economistas renomados do Brasil e do exterior, quer dizer, você está queimando dinheiro, queimando reserva brasileira, endividando cada vez mais o Estado brasileiro. Não seria o caso de se questionar via TCU a gestão do Banco Central que levou essa taxa, que manteve essa taxa de juros gigantesca, porque o TCU tem poder para a administração federal como um todo, né? Nesse caso, eu acho que a avaliação da política monetária deveria, Marcos, se você me permite, ser exercida pelo Senado Federal. Uhum. Né? Independente do déficit regulatório, né? Daqueles que defendem a independência do Banco Central, que não é o meu caso, tá certo? Uhum. A gente não pode se esquecer o que aconteceu, né, no plano real, com o Gustavo Franco e o nosso economista da PUC, onde houve uma mudança, né, de dia para a noite do presidente do Banco Central, dado a importância que o presidente do Banco Central esteja alinhado com a política do governo eleito democraticamente legitimado pelas urnas. Mas mesmo para aqueles que defendem a independência do Banco Central, há claramente um déficit regulatório no que se refere ao cupom, no que se refere à relação do mercado, né, com o Banco Central, né, há uma certa captura do Banco Central, né, pelos grandes bancos privados, de modo que quem pode avaliar o desempenho do presidente do Banco Central antes do TCU, antes não é bem uma divergência com relação, é o Senado Federal. Cumpriu a meta de inflação e a questão do hiato do produto, é um termo técnico para falar da taxa de emprego. O Banco Central está, com a sua política monetária, tentando também resolver o grave problema do desemprego da sociedade brasileira. Porque a lei que deu a autonomia do Banco Central também colocou como objetivo a questão do emprego. Exatamente. Também, né? Então, ao fazer esse questionamento no Senado Federal, você pode avaliar, né, a meta de inflação foi atingida, a taxa de desemprego diminuiu. Então, acho que esse é o primeiro caminho para que a credibilidade do Banco Central, curiosamente, ela de fato seja reconhecida. Porque, por exemplo, se... Em tese, claro, mas você podia... vamos fazer, o Brasil tem que ter inflação zero no final do ano. Agora mudou também o cálculo, agora nos últimos 12 meses que se faz a avaliação, né, da inflação. Tá bom, joga a taxa de juros a 30% ao ano, 40%, você vai ter uma inflação zero, vai ter deflação, porque não vai ter mais ninguém comprando nada. Mas né? Ao mesmo tempo caos no país. Exatamente. Porque é a recessão, porque nós não comentamos aqui, talvez seja importante para aquele ouvinte que tem dificuldade de entender os efeitos negativos, né, de uma taxa de juros abusiva sobre seu dia a dia, sobre sua qualidade de vida, que, na verdade, uma taxa de juros abusiva quebra o país e quebra ele. Exatamente. É recessiva. Então, o que você falou é gravíssimo. E eu gostaria, Marcos, de fazer um apontamento, uma reflexão para aqueles ouvintes que não percebem como o teto de gasto, a independência do Banco Central, acabaram criando amarras para o atual governo. Ou seja, o que foi criado de 2016, tá certo? Até 2022... acabou criando dificuldades para o atual governo poder fazer uma política de crescimento econômico, de ampliação do emprego, de melhoria da qualidade do Sistema Único de Saúde,
de melhoria da educação, seja no município, seja no estado, apesar do financiamento ser de certa maneira tripartite, o governo federal tem uma participação muito importante. É do microfone. Muito importante. Então, é importante que as pessoas percebam, espera aí, por que esse teto de gasto? Para que um teto de gasto descolado da capacidade de arrecadação do governo, do próprio crescimento da economia? Para pagar os encargos financeiros da União, para pagar os detentores da dívida pública, que são os ricos, que já se beneficiam com uma estrutura tributária regressiva, que os mais ricos não são, digamos assim, taxados. Ou seja, é importante que percebamos definitivamente que o atual governo federal está querendo desmontar, Marcos, um conjunto de armadilhas que foram colocadas para impedir, né, a melhoria da qualidade das políticas públicas. De um lado, a independência do Banco Central. Claramente nós estamos vendo o prejuízo que está causando ao país essa demora na redução da taxa de juros nominal, e você está vendo a dificuldade que está sendo no Congresso Nacional de definir uma nova regra fiscal em substituição ao teto de gasto que estava levando, digamos assim, o país a uma completa desorganização orçamentária e financeira. Não, de certa forma, agora eu acho que, você me corrige se eu estiver errado, você tinha o teto de gastos, ele limitava os investimentos, uma série de coisas. Gozado, o teto de gastos, né, limitava os investimentos, mas não tinha limite no pagamento de juros. Né? Exato. Um troço, quer dizer, se você tinha um teto de gastos, em tese, você tinha que limitar o pagamento de juros. Despesa financeira e despesa primária. Exatamente. E aí, com essa nova forma agora, esse novo desenho dos gastos e das receitas, você, de certa forma, agora amarrou. Você obrigou, de certa forma, alguns parlamentares que não gostavam muito dessa fórmula que o governo atual está implementando. Quando às vezes fala em crescimento econômico, tem parlamentar que tem urticária, né? Quando fala em crescimento econômico, ele pensa logo em... Porque esse pessoal, primeiro, quer defender sempre o capital, né? Então, o governo vai gastar demais, não vai ter dinheiro, e gosta de viver de juros. São os famosos rentistas, né? Que defendem os rentistas. Mas, de qualquer maneira, a coisa está amarrada, né? A gente tem que investir, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter receita. Então, a gente precisa ter receita agora. Agora ficou mais claro que você precisa. Antes era só o teto de gasto, é só a despesa, você só controlava a despesa. Não, agora, para você ter a despesa, você tem que ter a receita também. E a receita é feita como? Através de... Aí o governo está desenvolvendo uma série de mecanismos para poder taxar o mais rico, para poder cortar alguns buracos, alguns furos que tem no balde d'água, né, que estava saindo o dinheiro para tudo quanto é lado. Então, a coisa eu acho que foi bem engendrada, né, esse trabalho agora. Foi. Eu, particularmente, dentro da avaliação que eu faço das forças políticas, das forças sociais, o próprio debate ideológico no país, eu acho que a proposta original, não a que saiu da Câmara e foi para o Senado, né, onde houve uma ofensiva, mais uma vez com licença da audiência, fiscalista à proposta original do governo. Mas dentro dessa relação de forças observada na sociedade, a proposta original do governo foi bastante engenhosa. Bastante engenhosa. E digamos assim, dos seus atributos foi exatamente sair da discussão fiscalista e passar a discutir a receita, passar a discutir a questão dos tributos, passar a discutir a capacidade de financiamento do Estado brasileiro. Porque é necessário ampliar os gastos sociais e os investimentos públicos, Marcos, porque na economia tem uma coisa, Marcos, além do combate à desigualdade, na economia tem uma coisa chamada efeito multiplicador. Ou seja, esses gastos sociais, esses investimentos públicos, além do investimento público acabar puxando investimento privado nacional e internacional, né? Mas tem uma coisa chamada efeito multiplicador. Ou seja, para dar um exemplo aos nossos queridos e queridas ouvintes, a cada R$1
do gasto público federal em saúde, ou seja, cada R$1 aplicado na política de saúde do SUS, isso gira na economia R$1,70. Esse dado, inclusive, precisa ser atualizado. Ou seja, as políticas promovidas pelo governo, elas também estimulam o crescimento econômico. Então, elas podem ser, Marcos, redistributivas, podem combater a desigualdade de renda e riqueza, de um lado, e, de outro, podem acelerar também o crescimento econômico. E, muitas vezes, isso fica ofuscado, no debate fiscalista. Isso vai enganando a audiência, né? As pessoas vão, não, porque tem certos argumentos assim que são muito floreados, muito bonitos, aí pega exemplos internacionais, aí tem tal da escola austríaca, instituto isso, instituto aquilo, Instituto Milênio no Brasil, aí ficam passando umas teses assim que, no fundo, estão arrochando as pessoas. Nós trabalhadores, estamos sendo arrochados para essa turma toda. Agora, nós administradores e os economistas, nós temos algumas áreas em comum, mas é óbvio que, e você sendo professor também, seria interessante que nós administradores estamos no dia a dia das empresas, gerenciando, controlando, os famosos objetivos e práticas, instrumentos da administração e da gestão. Do seu ponto de vista como professor também, não só de economia, mas de gestão também, que nós economistas, administradores e contadores, a gente sempre gira mais ou menos perto das mesmas, próximas, em algumas áreas de sombra que são chamadas. Qual é o seu conselho, a sua dica para os administradores que estão dentro das empresas, no dia a dia, fazendo a gestão do seu próprio caixa, vendo toda essa conjuntura econômica? Às vezes assusta, né? O cara fica, como é que eu vou fazer? Dá para investir aqui? Não, agora o governo mudou, o governo vai baixar a taxa Selic, eu vou ter que aumentar aqui a produção, vou ter que falar com o dono da empresa, olha, temos que contratar, temos que pensar em comprar mais máquinas, porque o dinheiro fácil vai parar de entrar o dinheiro fácil do governo federal, né? Então, como é que qual é a dica que você dá, qual é o conselho que você dá para os administradores que estão no dia a dia das empresas, dentro das empresas? Marcos, eu tive a felicidade, tendo em vista uma trajetória dedicada aos estudos, de fazer o meu pós-doutorado na Yale School of Management, na Universidade de Yale, em New Haven, em Connecticut, nos Estados Unidos. E lá pudemos aprender e nos debruçar sobre gestão das empresas, mas longe de mim querer dar algum tipo de orientação ou aconselhamento, pode muito bem, nessa conjuntura. Mas, primeiro, a questão da administração do passivo. Ou seja, o passivo das empresas hoje, dado exatamente as altas taxas de juros, de um lado, e por outro, a baixa renda das famílias, que tem dificultado a vida financeira das empresas, elas precisam, digamos assim, ter atenção redobrada dos administradores, seja pelo lado da oferta, seja pelo lado da demanda. Ou seja, ainda não há uma perspectiva, exatamente por causa desses entraves que nós estamos criticando, de crescimento sustentável e ascendente da renda, embora essa seja uma tendência. Então, acompanhar os indicadores de consumo das famílias, e, de outro, dado, reitero, a elevada taxa de juros presente na sociedade brasileira, na economia brasileira, a administração financeira do seu passivo. Isso de um lado. De outro, eu recomendaria fortemente, dado a revolução, a nova revolução, as novas tecnologias de informação e comunicação, no bojo do que alguns autores chamam de Revolução 4.0,
ao invés de entender as TICs, essas novas tecnologias, como fator de substituição do fator do fator trabalho, eu entenderia como, digamos assim, a necessidade de estar aprimorando, de estar investindo na minha, digamos assim, nos recursos humanos, para usar um termo bastante familiar, e não para substituir. Ou seja, hoje você investir nos seus trabalhadores, nas suas trabalhadoras, à medida do possível, melhorando o salário, né, melhorando a sua perspectiva de longo prazo, isso que vai melhorar a sua produtividade. Perfeito. E terceiro, sem querer lhe cansar e cansar os nossos ouvintes, a questão do crédito. Ou seja, como a economia sinaliza para o crescimento, seria importante buscar no mercado, por exemplo, nós não falamos aqui, mas que a redução da taxa Selic fez com que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal reduzissem os seus spreads. Rapidamente. Então, a capacidade de obtenção de recursos, né, de forma, digamos assim, mais vantajosas, para, nesse momento, apostar nesse crescimento do país, me parece também uma boa medida. Eu, com as minhas limitações, se estivéssemos conversando aqui numa mesa com pequenos e médios empresários, claro, cada caso tem a sua especificidade, cada tipo de negócio tem a sua especificidade, mas eu poderia falar em 3 orientações gerais nessa linha. Não sei o que te parece, você como administrador. Não, eu acho que você colocou bem, quer dizer, a questão do passivo, ter muito cuidado com o passivo, investimento nos recursos humanos de modo a ver o futuro, presente e o futuro, criando condições melhores de trabalho, né, com treinamento e conforto de trabalho, digamos assim, porque o funcionário saindo de casa e indo trabalhar, ele tem uma família por trás, porque eu tenho um amigo que ele sempre falava, e fala ainda, que o emprego é um patrimônio da família, né? Verdade. O emprego é um patrimônio da família. E essa questão do crédito, avaliar as melhores opções de crédito, né, e negociar bem, porque o momento é esse, né, porque o que está apontando é um crescimento econômico e, ao mesmo tempo, uma baixa taxa de juros que vai poder, o banco vai ter que oferecer um crédito mais barato. Claro que a gente está falando aqui de cheque especial, nem de cartão de crédito, que isso aí é uma coisa fora da realidade, é uma coisa louca, que isso aí, em algum momento, isso vai ter que ser dado um jeito nisso aí, porque realmente 500%, 600% de cartão de crédito, 400%, 150%, 200% de cheque especial, isso em nenhum lugar do mundo, quando você fala... Tenho certeza que qualquer brasileiro, economista, administrador, pessoa comum, que chega num país qualquer, vai falar que a taxa de juros de um cartão de crédito é isso aqui no Brasil, o pessoal não vai acreditar, as pessoas vão... Não é possível que isso aconteça. Uma taxa de juros numa economia que a inflação é 3%, 4%, hoje está em 3%, 4% ao ano, você tem uma taxa de juros louca dessa, um país que tem 330, 340 bilhões de dólares de reserva, quer dizer, não passa pela cabeça de uma pessoa normal que se aceite uma taxa de juros desse nível, né? Se fosse um país completamente alucinado, louco, sem controle de nada, mas não é o caso do Brasil. Voltando àquilo que a gente conversou no início, quer dizer, às vezes nós brasileiros não temos noção, muitos de nós, do tamanho, a grandiosidade, a grandeza que é o nosso país. Verdade. A força que o país tem em termos geopolíticos, em termos mundiais. Mas eu acho que você está assim, quer dizer, passivo, investimento em recursos humanos e a questão da negociação forte com o crédito. Então, Carlos Oqué, professor Carlos Oqué, porque hoje muito obrigado por essa aula que você deu para a gente hoje. Eu que agradeço. Né, porque isso é bom que nós, administradores, precisamos sempre estar ligados com o que está acontecendo no mundo, conversarmos com outros profissionais de outras áreas, inclusive profissionais do seu gabarito, né, me permite aqui esse elogio. E muito obrigado pela sua participação aqui, esse bate-papo. A gente vai surgindo outros assuntos, depois você vai ser convidado novamente aqui, roubar um pouquinho do seu tempo mais para frente no futuro. E é isso aí, quer dizer, o podcast Fala ADM agradece muito a sua presença, a sua participação. E, enfim,
Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, estamos à disposição. Vai ser um prazer dialogar com você novamente. Valeu, obrigado. Abração.